Olá, meus queridos amigos e irmãos que nos acompanham aqui no canal Fala Sério Pastor, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Hoje eu vim fazer, espero eu, um último vídeo acerca das falsas acusações que Daniel Silveira tem levantado contra a Igreja Adventista, contra alguns de seus líderes. E eu espero que este vídeo possa não somente responder os seus questionamentos ou algumas dúvidas que talvez tenham pairado em sua mente, como também fazer com que o nosso irmão Daniel reflita um pouco naquilo que ele tem feito. E espero eu que então este vídeo alcance o seu objetivo. Fica com a gente aí até o final e que Deus te abençoe. Muito bem, esse vídeo ele não parte de um pedido feito pelo pastor Paroski ou por algum líder da igreja. Eu simplesmente assisti aqueles vídeos feitos pelo Daniel e resolvi que havia uma necessidade de ajudar a nossa igreja respondendo aos questionamentos, algumas inverdades que ele apresenta e que isso sirva apenas para edificação, tá? Que Deus possa realmente nos auxiliar nesse estudo que faremos. E nós vamos fazer algumas análises aqui do vídeo que ele fez, em especial o último vídeo que ele fez aí. Nitidamente, em seu último vídeo, o Daniel ele sai do espectro, do âmbito das ideias, do assunto em questão, santuário e a ida de Cristo ao lugar santíssimo ou não, que era a discussão ali, quando Cristo sobe aos céus, né, na sua ascensão, Cristo foi ao lugar santíssimo, ele simplesmente sai. E aí ele começa a falar de diversos assuntos, dando uma forte impressão de um ataque mais pessoal, né? Ele sai do campo das ideias e realmente parte para um ataque mais pessoal. Isso demonstra... Eu quero ser respeitoso, eu não quero faltar com respeito, mas demonstra uma certa imaturidade no que diz respeito a um diálogo teológico. Então, quando a pessoa ela não consegue responder os questionamentos, quando ela não consegue responder a um assunto de maneira cabal, ele não consegue trazer evidências fortes, então ele vai partir para o ataque pessoal. Então ele vai falar sobre a carne, que é um assunto que não teve nada a ver com o que a gente estava abordando, sobre o final longo de Marcos, sobre a Universidade de Heidelberg. Então, percebe-se, nota-se claramente uma intenção em atacar a pessoa e não fazer uma análise teológica, exegética, coisa que de fato não aconteceu. Quanto à questão do comer carne, eu não vou me deter nestes aspectos, nestes pontos, porque eu não julgo necessário, não quero fazer uma defesa à carne, até porque sou vegetariano de nascença. E prego sobre esta mensagem, conheço muitos pastores que também pregam sobre este assunto, tá? Agora, o que nós não fazemos é ir além da revelação. O que é ir além da revelação? É dizer, por exemplo, que quem come carne não vai para o céu, que comer carne é pecado. Veja, por exemplo, o que Ellen White diz acerca deste assunto. Aconselho a todos os comportores, observadores do sábado, evitar comer carne. Evitar comer carne, não porque é considerado pecado comer carne, mas porque não é saudável. A criação animal está gemendo. Note bem como Ellen White é equilibrada nesta questão. Olha, eu aconselho vocês não comerem carne, não é porque é pecado, mas porque não é saudável. Então, por que eu não como carne? Porque não é saudável. Mas se eu comer, eu estou pecando? Não, não estou pecando. Então eu, desde minha infância, desde que eu nasci, meus pais já eram vegetarianos, eu sou vegetariano. Em minha casa todos somos vegetarianos. E eu conheço muitos pastores que seguem esta linha. Mas nota-se claramente que este não era o assunto em pauta. A ideia no vídeo é desqualificar os pastores. A ideia era fazer uma crítica, uma afronta pessoal aos pastores. Bom, a mim não afrontou, ok? Há uma crítica também que foge completamente o assunto do santuário e a ascensão de Cristo, que é um vídeo antigo do pastor Paroski, onde ele está falando sobre o final longo de Marcos. É muitíssimo complicado você conversar com uma pessoa acerca da ecdótica,
falar sobre crítica textual quando a pessoa absolutamente não sabe nada do assunto. E isso me faz lembrar uma frase de um professor meu, quando fazia teologia, o Dr. João Antônio, ele dizia assim: a ignorância é atrevida. A ignorância é atrevida. Então, quando a gente não domina o assunto, a gente acaba fazendo isso. A gente pega um vídeo fora do contexto, coloca um texto e diz: olha, o pastor está atacando a Bíblia, está atacando porções da Bíblia, coisa que na verdade não tem nada a ver com o assunto. Eu pego um vídeo e pego um texto da senhora White e coloco como se uma coisa estivesse contra a outra. Se o amigo lesse um pouco mais sobre o trabalho, sobre o que é a equidótica, sobre como funciona crítica textual, quem sabe você também entenderia estas questões. Há textos, por exemplo, a Coma Joanina, que alguns amigos trinitarianos utilizam para solidificar a sua fé. Eu sou trinitariano, eu defendo a Trindade com unhas e dentes, mas não uso da Coma Joanina. Por quê? Porque quando nós fazemos uma análise de crítica textual, nós vamos perceber que nos manuscritos mais antigos há uma possibilidade de ter havido uma interpolação. Isso não coloca em dúvida a Bíblia, até porque, e muito menos fere a doutrina da Trindade, até porque a doutrina da Trindade ela não é provada com a Coma Joanina. Ok? Então, se eu falar sobre este aspecto da Coma Joanina, eu estaria necessariamente contra a palavra de Deus e contra porções da palavra de Deus, porque em algumas versões vai aparecer dessa forma, em outras não? Leia um pouco mais, Daniel, sobre crítica textual. A propósito, eu quero lhe indicar um bom livro. Este livro aqui, a autoria dele é o Dr. Wilson Paroski. É um bom livro. Vai ajudar você muito a entender um pouco mais este assunto, antes de falar sobre crítica textual e criticar sem conhecer o assunto. Foi mencionado também um ataque direto à pessoa do Dr. Paroski, a universidade onde ele fez seu doutorado. Não foi o doutorado, foi o pós-doutorado. E aí mostra-se ali uma universidade que foi fundada com a influência do Papa. Qual foi o objetivo mesmo? Dizer que o pastor Paroski foi influenciado pelo anticristo, conforme foi mencionado no vídeo. Bom, valeria a pena antes, quem sabe, de fazer tais críticas, analisar um pouquinho sobre a universidade ali na Alemanha. Você poderia, por exemplo, ter feito uma pesquisa mais ampla. Você descobriria, por exemplo, que Heidelberg é uma cidade da Alemanha situada no Vale de Neckar, no noroeste de Baden-Württemberg. É a quinta maior cidade desde Lend, ok? E mais embaixo vamos ver um pouquinho o que diz aqui, olha. Ela também é conhecida pela Universidade de Heidelberg, que é a mais antiga da Alemanha, fundada em 1386 e refundada em 1803 pelo Duque Karl Friedrich de Baden. Ainda hoje ela é muito famosa, principalmente na área da medicina. A cidade foi também um dos centros da Reforma Protestante, tendo acolhido Martinho Lutero em 1518. Um de seus nobres, Frederico III, o eleitor palatino, o piedoso, teve contato com os pastores reformados Gaspar Olevianus e Zacarias Ursinos. Desse contato com pastores reformados, sob sua supervisão, foi criado o Catecismo de Heidelberg e a fé reformada tornou-se oficial em seus domínios. Você também poderia ter pesquisado um pouco mais e percebido que esta cidade ela deu guarida, inclusive a Martinho Lutero. Embora o Catecismo de Heidelberg só tenha sido escrito em 1563, uma reforma espiritual estava ocorrendo dentro do Palatino muitos anos antes. E olha o que diz o texto. De fato, o que começou com Martinho Lutero pregando as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, muito em breve apareceria em Heidelberg. Em 5 de abril de 1518, Lutero viajou a Heidelberg para um debate, uma disputa, no encontro anual dos monges agostinianos. Ali apresentou as teses de Heidelberg,
40 delas no total que clamavam por um claro, consistente foco na cruz de Cristo como o único meio de salvação. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas uma placa foi colocada ali relembrando este acontecimento. Você vê na imagem esta placa que relembra este embate, este debate entre Martinho Lutero e aqueles agostinianos que ali viviam. Agora, o texto continua dizendo assim: as teses de Heidelberg defendidas por Lutero aparentemente não tiveram muito efeito imediato sobre a cidade ou seus cidadãos. Talvez isso se devesse em grande medida ao fato de que o eleitor da época, Ludwig, não tivesse qualquer compromisso com a reforma espiritual em seu território. Ele estava mais interessado em caçar e fazer política do que doutrina e vida santificada. Contudo, durante os anos de 1520, alguns líderes de pensamento reformados subiram ao poder. Heidelberg era uma cidade universitária e algumas das faculdades da Universidade de Heidelberg começaram a ensinar a partir de uma perspectiva protestante. Além disso, Wenzel Strauss, um dos pregadores da igreja principal, e eu não sei a pronúncia desse nome aí, não temia pregar a salvação pela fé somente em Jesus. Ele se tornou conhecido popularmente como a trombeta evangélica. Heinrich Stoll foi outro pregador em Heidelberg que não temia clamar e agir por reforma. Por que não foi mostrado isso? Por que não foi falado isso? Sabe por quê? Porque o único objetivo é difamar. O único objetivo é falar mal. O único objetivo é descredibilizar uma pessoa. Eu tenho muita preocupação, Daniel, e agora eu me dirijo diretamente a você. Eu tenho muita preocupação quando alguém, sob a pretensão de fazer um alerta à igreja, falando manso e travestido com peles de ovelha, começa a usar do engano, da maledicência, para atacar um pastor adventista, um servo de Deus. Querido, leia um pouco mais o que o Espírito de Profecia diz acerca desse assunto. De homens que levantam sua voz contra os ministros, contra aqueles que são servos do Senhor. Toma muito cuidado com o que você está fazendo, porque a Bíblia diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu não queria que isso chegasse a acontecer com você. Mas o caminho que você está trilhando pode ser um caminho sem volta. Cuidado. Você usa da maledicência, da mentira, do engano, seleciona sites, coloca para as pessoas olharem e depois você ainda faz a conclusão. Cuidado ao assistir o pastor Paroski. Cuidado, não assistam o doutor Paroski. Um pastor ordenado dessa igreja, que muito fez por ela. A propósito, eu não sei se você sabe como que funciona um pós-doutorado. Deveria pesquisar um pouco mais o que é um pós-doutorado e como funciona um pós-doutorado numa universidade como Heidelberg. E sabe qual foi o resultado do pós-doutorado feito na Alemanha? Foi esse aqui, olha. Leia. Esse aqui é o resultado. Foi publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil e você pode ler. Adquira, leia esse material, estude. E aí você vai ver quais foram as supostas influências negativas que o pastor sofreu ali. Ao contrário, ele saiu com muito mais autoridade para falar de um assunto importante como o Novo Testamento, crítica textual, e muito mais contribuiu com a nossa fé, solidificou a nossa fé, não abandonou a mensagem adventista e nem está infectado com o vinho de Babilônia. Deveria ter um pouco mais de respeito, querido, ao falar de um servo de Deus como pastor, ao colocar em xeque os estudos, ao colocar em xeque a idoneidade do Dr. Paroski, um homem que tem servido a Deus nesta causa. Agora, eu queria fazer um retorno ao nosso assunto, porque eu apresentei um texto muito claro do Espírito de Profecia, onde Ellen White diz o seguinte: ainda carregando a humanidade, ele ascendeu ao céu, triunfante e vitorioso. Ele levou o sangue da expiação ao Santíssimo.
Ellen White diz claramente que Cristo levou o sangue da expiação ao Santíssimo. Aspergiu sobre o propiciatório e suas próprias vestes e abençoou o povo. Em breve ele aparecerá pela segunda vez para declarar que não há mais sacrifício pelo pecado. Em vídeos passados, o amigo disse que nós não sabemos quando isso aconteceu. Né? E que se foi expiação, então deve ter sido lá em 1844. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todo o sangue que era levado para o santuário, seja no ritual do Tamid, no ritual diário, ou no dia da expiação, o Yom Kippur, todo o sangue é de expiação. Não existe sangue de agradecimento. Todo o sangue era de expiação. Tá? Olhando esse texto, eu faço a pergunta novamente. Em que ocasião o sangue era salpicado nas vestes do sacerdote? Inauguração ou expiação, dia da expiação? Quando isto acontecia? Essa resposta não foi dada. Ellen White claramente diz que Cristo foi ao Santíssimo. Ela diz que Cristo foi ao Santíssimo. E ele aspergiu sobre o propiciatório. Então isso aqui é dia da expiação. Calma. E aspergiu sobre suas próprias vestes. E quando isso acontecia? Leia Levítico 8. Agora, se a gente não tem uma resposta para um texto desse, não é muito mais fácil usar a humildade e dizer realmente, ele foi ao Santíssimo. Uma coisa que precisa ficar clara é que nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos sim que Jesus foi ao Santíssimo, ele fez a inauguração, e depois Jesus ele exerceu o seu ministério sacerdotal em duas fases. Uma no lugar santo e a outra no lugar santíssimo. Isso está claro. Eu já falei isso em vídeos anteriores. E o pastor Paroski também falou isso. Mas apesar de o pastor Paroski ter dito isso e disse claramente em sua fala, parece que o Daniel Silveira ou não assistiu o vídeo, ou mais uma vez usou do engano, do engodo, para descredibilizar a pessoa do pastor Paroski. Vamos ver um trechozinho do vídeo? Mas ele fala muito a palavra, a expressão entrou para o Santíssimo, entrou para o Santíssimo. E aí eu te pergunto, você que, quem sabe assistiu aí toda a sua série, quantas vezes ele fala e saiu do Santíssimo para o Santo de volta? Quantas vezes ele afirmou isso? É importante reafirmar de que não. Aí depois, Jesus ficou no santo até 1844. O grande conflito diz, olha só, durante 18 séculos este ministério continuou no primeiro compartimento. Então seria importante, pastor Paroski, dizer, digamos que Jesus deu um pulinho no Santíssimo, tá? Mas então tem que reafirmar isso aqui, porque com o seu silêncio ele está dizendo que, não, ele já entrou, não precisamos segurar. Ou seja, se Jesus ficasse 1800 anos, como diz a profetisa do Senhor, então estaríamos segurando, sabe? Então, realmente, há lei e há o testemunho. Se não falar dessa maneira, não há luz nele. Eu queria destacar aqui, primeiro, a irresponsabilidade com que se fala de um assunto tão sério e tão importante como este. Olha, antes de gravar esse vídeo, eu entrei na presença do Senhor, eu busquei a Deus em oração, eu falei com Deus, eu pedi a minha esposa que estivesse em oração, porque nós estamos tratando de um assunto sério e há muitas, milhares de pessoas que vão assistir esse vídeo e o objetivo precisa ser alcançado. Mas olha a maneira irreverente, até irresponsável. Tá, tudo bem que Jesus deu um pulinho? Que é isso, Daniel? Como é que a gente fala assim de um aspecto tão importante que é a inauguração do santuário? Quer dizer, para você, o ritual que vai dar início a todo o processo da primeira e da segunda fase de Jesus no santuário celestial é visto como um pulinho? Tá tudo bem que ele dá um pulinho lá no Santíssimo, mas depois tem que dizer que ele veio para o santo. Tudo bem que Cristo dá um pulinho? Não, Daniel. Jesus ele vai até o Santíssimo. A propósito, ele não tem como chegar ao Santíssimo sem passar pelo santo. Ele entra, inaugura todo o santuário, o santo, o Santíssimo. E sabe o que é mais interessante? É que no vídeo do Dr. Paroski ele deixa isso muito claro. Ele deixa isso muito claro. Ele entra no lugar santo, no lugar santíssimo, ele vai à presença de Deus e ele faz uma coisa a mais. Ele dá livre acesso a todo ser humano ao Santíssimo. Então, a ida de Cristo ao santuário celestial
ela é para inaugurar, para ungir, ele asperge o sangue sobre suas vestes e ele, como nosso precursor, como diz o livro de Hebreus, dá abertura ao Santíssimo para que todo ser humano tenha acesso ao Pai. Isso não é dar um pulinho. Jesus não estava fazendo uma brincadeira. Mais seriedade, meu irmão, quando for tratar das coisas de Deus. Tenha mais seriedade. Não trate as coisas de Deus com tamanha leviandade. Jesus não deu um pulinho no Santíssimo. Jesus fez a inauguração do santuário celestial. Agora, você disse que o pastor Paroski não mencionou que Jesus desenvolveu a sua face no lugar santo e santíssimo. Vamos ver se o que você diz realmente é verdade. Ok, pastor, mas aí eu faço uma pergunta ao senhor. Isso daí, esta visão, não entraria em choque com aquilo que a Igreja Adventista ensina acerca de 1844, a nossa doutrina acerca de 1844? Pastor, não, de forma nenhuma. Não há por que haver um choque aqui. Porque quando Jesus ascende aos céus e vai até a presença do Pai e abre este caminho para que nós, hoje, pela fé, também possamos chegar até o Santíssimo, até o propiciatório, a presença de Deus, este não é a segunda fase do ministério de Cristo no Santuário Celestial. Nós interpretamos o ministério de Cristo, nossa doutrina do santuário. Jesus desempenha duas fases no santuário celestial. A primeira fase é a fase intercessória e a segunda, de 1844 em diante, uma fase de julgamento. Aí sim, Jesus termina a sua intercessão no lugar santo e ele começa a sua fase de julgamento no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. Aí sim, Jesus termina a sua intercessão no lugar santo e ele começa a sua fase de julgamento no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. Mas não é isso que nós estamos falando aqui. Nós não estamos falando de dia da expiação. Essa entrada de Jesus até o Santo dos Santos, que nós encontramos no livro de Hebreus, não corresponde ao dia da expiação. Corresponde à inauguração do santuário. Então a questão não é onde Jesus vai, mas por que ele vai. Ele não vai para dar início ou para cumprir a tipologia do dia da expiação. Será que é difícil nós entendermos isso, pastor? Eu não creio que é difícil. Não, pastor Paroski, não é difícil entender. Não é difícil. De fato, ficou muito claro na fala do pastor Paroski, e você que me assiste pôde comprovar isto, onde ele fala de Cristo exercendo sua primeira fase no lugar santo e a sua segunda fase no lugar santíssimo. Mas Daniel Silveira diz que o pastor Paroski não mencionou que Jesus esteve no lugar santo, fazendo a sua primeira fase e a segunda fase no lugar santíssimo. Olha, eu não quero ser arrogante, tampouco usar de ironias, mas, sinceramente, com tanta clareza na fala do pastor Paroski, quem sabe, talvez a gente tenha que fazer um vídeo e desenhar. Porque mais claro do que isso é impossível. Ora, o que o pastor Paroski enfatiza, e eu acho muito bonito, Cristo, ele vai ao santuário celestial, ali ele faz a sua inauguração de todo o santuário, incluindo a parte do lugar santíssimo, ok? Isso tem que ficar claro. Além disso, então, a unção de Cristo, ali no lugar santíssimo, a inauguração deste santuário, Cristo é entronizado, Cristo vai à presença do Pai. Mas o livro de Hebreus, ele traz algo a mais. Ele diz que a ida de Cristo como nosso precursor foi para nos garantir o acesso direto ao Pai. E aqui eu quero deixar muito claro uma coisa. Nós não precisamos chegar ao ano de 1844 para termos acesso ao Pai. Quando Cristo subiu ao lugar santíssimo, ele franqueou, conforme disse o pastor Paroski, a entrada de todo ser humano à presença do Pai no Santíssimo, no Santo dos Santos. Isto não é dia da expiação. Que fique muito claro isto. Eu não sei, tomara que as minhas palavras sejam bem compreendidas, mas não absolutamente a ida de Cristo como nosso precursor e
A abertura que ele nos deu ao Santíssimo muito antes de 1844, quer dizer, as pessoas não têm acesso ao Pai só após 1844. Não, absolutamente não. Paulo, João, todos os mártires, a Idade Média, os valdenses, todos eles tinham acesso ao Pai, ao trono do Pai no lugar santíssimo. Quando? Quando Cristo ascendeu aos céus. Quando Cristo foi ao Santíssimo, ele deu abertura para todos irem à presença do Pai. Ponto. Cristo inaugurou o santuário e ele abriu o caminho para nós chegarmos ao Pai. A partir de 1844, não se abre o lugar santíssimo para termos acesso ao Pai, não é isso. A partir de 1844, Cristo inicia a sua segunda fase no sacerdócio ali dos céus, e é uma fase de juízo. O juízo investigativo começa a partir de 1844. Cristo não vai lá para dar acesso a você. A partir de 1844, agora temos acesso ao Santíssimo. Não. Paulo está dizendo com todas as letras, querido, você tem acesso desde já ao Santo dos Santos por meio de Cristo. Ponto. A ida de Cristo inaugura, a ida de Cristo ao céu, ele é entronizado. Na ida de Cristo ao céu, o santuário é ungido. Na ida de Cristo ao céu, ao ir ao Santíssimo como nosso precursor, ele dá abertura para você chegar diante do Pai, para estar diante do Santíssimo. Isso está claro. O pastor Paroski, em momento algum, espiritualizou o santuário. Em momento algum disse que não tenha o lugar santo e o lugar santíssimo. Ao contrário, na sua própria fala ele diz que Cristo exerceu sua primeira fase onde? No lugar santo. E a segunda fase onde? No lugar santíssimo. Então, Daniel, se Jesus exerceu a sua primeira fase no lugar santo, e se ele exerceu a segunda fase no lugar santíssimo, é porque após a inauguração ele foi para onde? Acho que ficou claro, né? Acho que o pastor Paroski foi muito claro. Tentar distorcer as palavras dele não foi legal. Não foi honesto. Não foi honesto. E não foi cristão. Talvez hoje o amigo deveria refletir um pouquinho, pedir perdão a Deus e dizer, Senhor, eu errei quando eu levantei essas calúnias. De fato, ele falou que Jesus exerceu a primeira fase do seu serviço no lugar santo e depois a segunda fase no lugar santíssimo. Então que fique claro, pastor Paroski não espiritualizou o santuário celestial. Não disse que Jesus não foi ao lugar santo, exercendo a primeira fase do seu ministério, e que posteriormente ele foi ao lugar santíssimo. Isso precisa ficar bem claro. Não tire as palavras do seu contexto. Não isole trechos do vídeo para mentir, para torcer, para enganar. Deixa eu dizer, Daniel, esta obra já tem alguém que faz. A obra de ser acusador dos irmãos, a obra de ser aquele que está para falar mal, para criticar, de colocar em dúvidas na idoneidade de alguém, essa obra de acusação já tem alguém que faz. Não se una nesse trabalho. Não use as capacidades que Deus lhe deu para fazer isto. Mas aí o amigo retorna ao texto do grande conflito, que por 18 séculos Jesus esteve ali, no lugar santo. Eu já expliquei sobre esse texto no vídeo passado. Você pode assistir. Veja, onde você colocar a ênfase, aí você vai criar um problema ou você vai ter a solução. O texto diz, durante 18 séculos, este ministério continuou no primeiro compartimento. O texto diz que Cristo ficou preso naquele lugar? Não, ele diz que durante 18 séculos, aquele ministério foi exercido onde? No primeiro lugar. No primeiro compartimento. O texto não diz assim, e por 1810 anos Cristo esteve preso àquele espaço. Não. O texto diz que por 1810 anos, ou por 18 séculos, o ministério de Cristo foi exercido ali. E o texto vai continuar e termina dizendo assim, como no serviço típico havia uma expiação no fim do ano, semelhantemente antes que se complete a obra de Cristo para a redenção do homem, há também uma expiação para tirar o pecado do santuário. Este é o serviço iniciado quando terminaram os 2.300 dias. Então o foco está em que há um ministério sendo exercido no primeiro compartimento e a segunda fase sendo exercida no segundo compartimento, e não que Jesus não pudesse sair de lá. Naquela ocasião, conforme fora predito pelo profeta Daniel, nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo
para efetuar a última parte de sua solene obra, purificar o santuário. Percebeu que o assunto aqui é para fazer isto, para ministrar. O foco está nesse aspecto. Isso eu já falei no outro vídeo, conforme mencionei, você pode assistir o nosso vídeo anterior que eu gravei com o pastor Michelson. Vamos ver um pouco mais o trecho do vídeo. Da vez passada eu citei um texto que diz que Jesus pela primeira vez entrou no Santíssimo. Vejamos esse texto aqui novamente. Ao final dos 2.300 dias, ele pela primeira vez entrava nesse dia no segundo compartimento daquele santuário e ele tinha um trabalho a realizar. Olha só, esse texto aqui acima nós vemos que foi escrito por Irão Edson, ok? Irão Edson, portanto não é Ellen White que cita. No vídeo passado eu citei esse texto como sendo inspirado, porém foi um equívoco, tá? Eu peço perdão. Esse texto, portanto, é de Irão Edson, o que não torna em verdade o que ele diz, porém tem vários textos de Ellen White que dizem essencialmente a mesma coisa. Por exemplo, aqui em Primeiros Escritos, esta porta, a porta para o lugar santíssimo, não foi aberta, até que a mediação de Jesus no lugar santo do santuário terminou em 1844. Portanto, a porta permaneceu fechada. Ok? Dá a noção, sim, de limitado. Jesus limitado pela humanidade. Vamos dar esse trecho aqui do desejado? Limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar em toda parte em pessoa. É interessante que nessa parte o amigo pede perdão porque cometeu um equívoco. Eu acho muito estranho ser um equívoco. Por quê? Porque demonstra que ele nem chegou a ler a própria página. Então dá a entender que foi um negócio assim, eu pego o texto aqui isoladamente, corto ele aqui rapidão e coloco lá. Não houve um estudo, não houve um sentar, ler, simplesmente pega um texto, achei, pum, coloca lá. Ellen White disse isso. Quando nós vamos falar de um assunto tão importante, é necessário um estudo aprofundado, ler o texto, ler o contexto. Ficou claro que você não leu nenhum contexto, porque você demonstra aí, subindo um pouquinho, você já teria visto. Já teria visto que foi Irán Edson que disse. Então, se foi um equívoco, demonstrou total despreparo na hora de fazer o vídeo, na hora de estudar o material. Não houve um estudo, não houve um aprofundamento do assunto. Simplesmente foi soltando as coisas. Quando nós tratamos das coisas de Deus, eu repito, não podemos simplesmente pegar um texto rapidamente e sair jogando assim. Eu gostei que você citou esse texto, que Jesus estava limitado pela humanidade, portanto precisava enviar o Espírito Santo, porque esse texto que você citou vai realmente desqualificar toda a argumentação que você utilizou para dizer que Cristo esteve preso ao lugar santíssimo, porque nem Ellen White acreditava nisso e na Bíblia a gente não vê isso. A Bíblia fala que quando Paulo estava indo, ou melhor, Saulo, perseguiu os cristãos no caminho de Damasco, quem apareceu a ele? Jesus Cristo, no caminho de Damasco. Ah, mas foi uma visão. A Bíblia diz que Jesus apareceu a Paulo no caminho. E Cristo também aparece a João lá na ilha de Patmos. Ah, mas não foi uma visão lá no céu? Veja o que diz o texto. Cristo foi até João exilado na ilha de Patmos, a fim de dar-lhe a verdade para estes últimos dias, para mostrar-lhe aquilo em que em breve há de suceder. Jesus Cristo é o grande penhor da divina revelação. Isso vai estar no livro Cristo Triunfante, página 366. Cristo foi até João. Onde? Na ilha de Patmos. Ora, se há um aprisionamento de Jesus no lugar santo, ele não poderia ter saído de lá para ir até João. Está fazendo o que aqui, Senhor? Tem que estar lá no lugar santo. Não, porque a obra dele estava sendo realizada lá. E se Jesus sai e vai até Patmos, e se Jesus sai e vai até Damasco, até a estrada para Damasco, a obra não acabou. E agora? Será que acabou o ministério de Jesus ali naquele lugar? Ele não pode sair. Na hora que ele sair, vai desandar tudo. Querido, nós temos que ter uma noção muito mais ampla do ministério de Cristo. O ministério de Cristo exercido na sua primeira fase não é um ministério limitado. Não é uma coisa que se Jesus sair daquele espaço, tudo acabou, tudo desandou. Nós estamos falando do Rei do Universo. Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso.
Ele sai a hora que ele quer, ele entra a hora que ele quer. Isso não atrapalha no seu ministério. Isso não atrapalha a sua primeira fase no lugar santo. Precisamos ser responsáveis com o texto bíblico e com o texto do Espírito de profecia. É muito claro, Cristo saiu sim. Ah, mas a porta não estava trancada? Veja o que o texto está dizendo. Jesus saiu, ele não estava aprisionado ali. É por isso que a Ellen White viu lá em Primeiros Escritos, tá, se movendo em 1844, os dois tronos, tá, os dois tronos do Pai e do Filho. Aqui nesse texto, né, viu o Pai erguer-se do seu trono e num flamejante carro entrar no Santo dos Santos. O fato é que o Pai, portanto, não estava no Santo dos Santos nesse momento, né, para dentro do véu, e assentar-se. Então Jesus se levantou. Aqui não está em aspas, né, porque tem um segundo véu, não está para dentro do véu em aspas. Então Jesus se levantou e também foi no seu trono. Sobre essa questão do trono, e tronos e o Pai ter vindo buscar Jesus e levar Jesus, eu não vou fazer maiores comentários, porque o Dr. Paroski foi muito claro. Trata-se de uma visão simbólica de Ellen White. É interessante que a gente só literaliza uma parte, né? É fácil literalizar só uma parte, mas quando a passagem fala do diabo lá perto do trono, não, isso aqui não pode ser literal. Os ímpios ali perto do trono, isso não pode ser literal. Mas o pastor Paroski explicou isso aí com maestria. Então eu receio não ser necessário mais outras explicações acerca desse texto. Vamos ver mais um trechinho do vídeo? Vamos avaliar aqui mais um texto novo que foi apresentado. Tem um outro texto de Ellen G. White, novo aqui agora para a gente. Quando Cristo mediador irrompeu da morada dos mortos e ascendeu para o alto para ministrar pelo homem, ele primeiramente entrou no lugar santo. Primeiramente no lugar santo, no qual, pela virtude de seu próprio sacrifício, fez uma oferta pelos pecados dos homens. Ele apresentou com intercessão e pleito as orações e arrependimento pela fé de seu povo diante de Deus. Onde é que Deus está? Lugar santo, purificado pelo incenso de seus méritos. Depois, repito, depois, ele entrou no lugar santíssimo, ou seja, em 1844, para fazer expiação pelos pecados do povo e purificar o santuário. Bom, não há nenhuma dificuldade nesse texto. Nenhuma dificuldade nesse texto. Por quê? Porque a ênfase está no lugar errado. Se nós percebermos bem, o texto diz: quando Cristo, mediador, irrompeu da morada dos mortos e ascendeu para o alto, para ministrar pelo homem. Para ministrar pelo homem. Então a ênfase está em que Cristo foi a um lugar santo para fazer alguma coisa. Ellen White não está aqui negando, por exemplo, que Jesus tenha feito a inauguração antes. Um texto não pode excluir o outro. Ele primeiramente entrou no lugar santo, no qual pela virtude do seu próprio sacrifício fez uma oferta pelos pecados dos homens. E aí vai o texto descendo e mais abaixo diz: depois ele entrou no lugar santíssimo para fazer expiação pelos pecados do povo e purificar o santuário. Na realidade nem precisava repetir, porque o texto é muito claro. A ênfase é que foi colocada no lugar errado. Veja o que diz o texto logo no início. Quando Cristo mediador irrompeu da morada dos mortos e ascendeu para o alto para ministrar pelo homem. Então o que Ellen White está dizendo aqui? Ela está falando das fases de Cristo no lugar santo e no lugar santíssimo. Ela diz, olha, que quando Cristo ascendeu para fazer isso, primeiro ele foi aonde? É claro, quando Cristo ascendeu para ministrar pelo homem, como sacerdote, primeiro ele foi no lugar santo e depois no lugar santíssimo. E alguém disse algo diferente disso? Agora, esse texto de Ellen White não nega o que houve antes, mas sabe o que está parecendo? Que o irmão Daniel Silveira, ele está usando os mesmos argumentos, as mesmas armas que outros dissidentes, como antitrinitarianos, por exemplo. Como alguns irmãos evangélicos usam, por exemplo. O antitrinitariano chega e diz assim: Cristo mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, 19. Mas no livro de Atos, fala só do batismo em nome de Jesus. Não fala de ninguém sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Logo, conclui-se que ninguém foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
O fato de Ellen White dizer que Jesus foi ao lugar santo para ministrar em favor do homem não anula o fato de que antes ele tenha feito a inauguração, porque o texto não exclui. Os textos, eles devem ser harmonizados, eles se completam, eles não são auto-excludentes. Um texto não vai excluindo o outro. Então, como é que eu entendo? Falou-se do batismo em nome de Jesus, mas eu entendo sim que no momento do rito batismal, conforme a própria senhora White diz, os discípulos batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mesma coisa fazem os evangélicos quando dizem assim, Paulo diz, estamos livres da lei. Viu, pastor? Livres da lei, acabou, não preciso da lei. Mas irmão, vamos avaliar o contexto aqui. Não, tem contexto. Paulo diz que estamos livres da lei. Ou quem sabe aquele texto de Jesus, o que entra pela boca, isto não contamina o homem, mas o que sai da boca, isto é o que contamina o homem. Viu aí? Pode comer qualquer coisa. Mas querido, o texto não está dizendo isso. Sim, está dizendo sim, podemos comer qualquer coisa. Mas amigo, o foco do texto não é esse. O próprio texto está dizendo que o problema era o lavar as mãos. Não, Jesus está dizendo que pode comer qualquer coisa. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. O texto de Ellen White é claro em dizer, quando o Cristo mediador irrompeu a morada dos mortos e ascendeu para ministrar pelo homem, ele primeiramente entrou no lugar santo. Bom, para ministrar pelo homem como sacerdote realmente. O primeiro lugar onde ele foi o lugar santo e o segundo foi o lugar santíssimo. Mas antes de ir ao lugar santo e o lugar santíssimo, ele precisou fazer algo. A inauguração do santuário, porque isso é tipologia. Isso é tipologia. A propósito, em nenhum vídeo ainda do Daniel Silveira, ele disse quando esta parte tipológica acontece. Quando o tipo encontra o antítipo. Quando é que há a inauguração mesmo? Ele disse num vídeo, nós não sabemos quando isso aconteceu. Muito bem, mas você precisa dizer. Tem que dizer, foi em 1844? Então quer dizer que a inauguração acontece depois? Portanto, não se pode afirmar que isso foi logo após a ascensão, essa questão de passar o sangue, né? Mas a gente sabe que foi expiação. Quando que é o dia da expiação? 1844. A expiação não foi completada na cruz. Eu abro aqui o livro, Grande Conflito. Aqui, ó. Assim, quando Cristo entrou no lugar santíssimo para efetuar a obra final da expiação. A expiação não estava completa na cruz. A obra final da expiação. Não importa o que diz, nem mesmo o livro Nisto Cremos, se vai contra o que está revelado, né? O erro do Nisto Cremos é que diz aqui, ó, de que a expiação ou reconciliação foi completada na cruz, conforme antecipada pelos sacrifícios de pecador e tal. Ou seja, isso é um erro claro. O próprio pastor Paroski condenou esse erro de fora, dizendo que a expiação se completou na cruz, né? Está no Nisto Cremos. Nisto eu não creio, mas continuo sendo adventista do sétimo dia. Agora ficou claro porque você foi removido do rol de membros da igreja. Fica claro. Porque a igreja adventista crê em uma coisa e você diz, nisto eu não creio. Como é que eu posso ser adventista do sétimo dia, a igreja ensina uma coisa, mas eu acredito em outra? Não dá para ser membro da igreja adventista pregando contra aquilo que a igreja ensina. E você colocou palavras na boca do pastor Paroski que ele não disse. O que ele negou do assunto de Desmond Ford não foi o que você mencionou. Você confunde as coisas demais, querido. Isso não ajuda as pessoas que estão assistindo. Veja, o que Ford dizia era que Cristo subiu ao céu e já começou o ritual de expiação lá no ano 31. E foi isso que o pastor Paroski disse. Nós não concordamos. Mas nós concordamos sim como igreja adventista e todos os teólogos, irmãos, membros e a senhora White também acreditava que sim, a expiação foi completa na cruz. E agora? Será que comprometeu a nossa doutrina de 1844? Não. Talvez porque o amigo não entendeu ainda o que é expiação na cruz e ritual do dia da expiação. São coisas diferentes. Eu queria lhe aconselhar, ler este livro, Questões sobre Doutrina. É um bom livro que vai te ajudar a compreender um pouco mais sobre a expiação, se ela foi completa ou não. Mas vamos parar de conversa e vamos ver o que o Espírito de Profecia diz. Você diz que não acredita que a expiação tenha sido completa na cruz. E eu vou mostrar para você que a expiação de Cristo foi sim completa na cruz. Vamos aos textos inspirados.
Será que o livro Nisto Cremos estaria errado? Veja o que diz a senhora White. Mas a expiação por um mundo perdido devia ser plena, abundante, completa. Desejado de todas as nações, página 566. Como portador do pecado, sacerdote e representante do homem perante Deus, ele penetrou na vida da humanidade, assumindo a nossa carne e sangue. A vida está na vida e vital corrente de sangue, o qual foi dado pela vida do mundo. Cristo efetuou uma expiação completa, dando sua vida como resgate por nós. Estais ciente de vossa pecaminosidade? Desprezais o pecado? Então lembrai-vos que a justiça de Cristo é vossa, se quereis apoderar-vos dela. Não percebeis que forte fundamento é posto debaixo de vossos pés quando aceitas a Cristo? Deus aceitou a oferta de seu Filho como uma expiação completa pelos pecados do mundo. O Deus de justiça não poupou seu Filho. Toda dívida contraída com a transgressão da lei de Deus foi requerida de nosso mediador. Exigiu-se uma expiação completa. Até agora os textos estão muito claros para mim. Cristo fez uma expiação completa na cruz. Mas eu quero apresentar mais um. Este aqui eu acho que é um checkmate à visão de que Cristo talvez não teria feito a expiação completa na cruz. Veja o que diz a senhora White. Sua oferta de si mesmo foi plena e ampla. Nada faltou. Verdadeiramente a expiação feita foi completa e ampla. Completa e ampla. O Nisto Cremos não está errado. É uma pena que você não acredita nisso. É uma pena que você não acredita no que diz a serva do Senhor, Daniel. Repito, talvez por crenças assim, o amigo tenha deixado o rol de membros da nossa igreja, por não acreditar como nós acreditamos. De fato, é bíblico e também o espírito de profecia confirma. Aquilo que foi feito na cruz para a salvação do homem foi completo, cabal, amplo, sem faltar nada. Sabe o que não foi completo na cruz? O ritual de expiação. A expiação de Cristo foi completa. O ritual de expiação é outra coisa. Por isso eu digo e repito, leia este livro, querido. Ele vai explicar muita coisa para você. E é por ler este livro e não colocando Ellen White contra ela mesma, como você tem feito. Ah, mas esse outro texto aqui, ah, mas esse outro texto. E talvez você já queira se adiantar, fazer um vídeo. Eu já vou colocar o texto aqui. Não precisa tentar dizer que o que eu falei não encontra apoio no Espírito de Profecia. Eu harmonizo os textos, eu não coloco Ellen White contra ela mesma. Nós precisamos harmonizar os textos e não colocar Ellen White contra ela mesma. Vamos entender? Olha o que diz esse texto. Importantes verdades concernentes à obra expiatória eram ensinadas ao povo por meio deste serviço anual. Está falando do dia da expiação. Nas ofertas para o pecado apresentadas durante o ano, havia sido aceito um substituto em lugar do pecador, mas o sangue da vítima não fizera completa expiação pelo pecado. Apenas provera o meio pelo qual este fora transferido para o santuário. Uou! E agora, pastor, como é que nós vamos entender? Será que Ellen White está em contradição com ela mesma? Não, temos que ser responsáveis. Temos que entender que Ellen White está falando de dois assuntos diferentes. É ritual da expiação. Outro, expiação na cruz. Quando o Nisto Cremos fala que foi completo na cruz a expiação de Cristo, ele está em plena harmonia com a Bíblia e com o espírito de profecia, porque de fato foi completo na cruz. O que precisava ainda acontecer era o ritual de expiação. Então os pecados eles eram transferidos para o santuário celestial. E aí então, a partir de 1844, assim como no tipo, assim como no Yom Kippur, aqui terrestre, que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e ali fazia o ritual de expiação. Cristo também, em 1844, entra no lugar santíssimo para fazer o ritual do dia da expiação.
Ritual de expiação é uma coisa, expiação na cruz é outra coisa. O ritual de expiação precisava ser completado, sim, em 1844. E é por isso que Cristo entra no lugar santíssimo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Nunca mais repita que a expiação de Cristo na cruz não foi completa, que precisava de algo mais. O que não foi completo na cruz foi o ritual da expiação. A expiação de Cristo foi completa, foi cabal, foi suficiente, foi plena, foi ampla. Ela não precisava de nenhum complemento. Para a salvação do homem, o que era necessário ser feito na cruz foi feito. O que não se completou ali foi o ritual. E este ritual deu continuidade, sim, quando Cristo foi aos céus. Ele fez a sua primeira fase no lugar santo. Lugar santo. Quero deixar isso bem enfático para talvez as minhas palavras não serem mal interpretadas. Cristo subiu aos céus, fez a inauguração do santuário. Depois foi ao lugar santo, onde ele fez a sua primeira fase. Onde ele exerceu a sua primeira fase do ministério de intercessão. E estando ali, Cristo tinha acesso a qualquer lugar deste universo. Ele podia sair, podia voltar, isso não comprometeria o seu ministério, que foi feito no primeiro compartimento do santuário celestial. Depois disso, em 1844, Cristo entra no lugar santíssimo para exercer a sua segunda fase do ministério sacerdotal, o juízo de investigação, conforme está predito em Daniel 8,14. Não, o Nisto Cremos não errou. O Nisto Cremos não errou. Ellen White não errou quando disse que a obra de expiação de Cristo na cruz foi completa. Quando disse que a expiação de Cristo na cruz foi completa, ampla e suficiente. A má compreensão deste assunto é que nos faz errar. A má compreensão das nossas doutrinas é que faz com que nós falemos coisas contra a Bíblia, contra o espírito de profecia. E eu quero fazer um apelo final. Como eu disse a princípio, eu quero que este seja meu último vídeo, eu não quero mais me demorar como se isso fosse uma guerra e levar isto para um lado pessoal, porque eu cuido de 10 igrejas, eu tenho um ministério pastoral e não posso simplesmente abandonar este ministério. Mas eu queria deixar uma coisa clara para você que me assiste e para Daniel. Leia a palavra de Deus com humildade. Leia os testemunhos com humildade. E Daniel, não volte as suas armas contra a menina dos olhos de Deus. Não aponte as suas armas para a menina dos olhos de Deus. Quando homens se levantam pretendendo ter uma mensagem de Deus, mas em vez de combaterem contra os principados e potestades e os príncipes das trevas deste mundo, eles formam um falso esquadrão, virando as armas de guerra contra a igreja militante. Tende medo deles. Não possuem as credenciais divinas. Deus não lhes deu tal responsabilidade no trabalho. O Senhor não confere a nenhum homem uma mensagem que desanimará e desalentará a igreja. Eu apelo a você, meu querido. Não aponte as suas armas para a igreja de Deus. Não aponte as suas armas para os líderes dessa igreja. Colocar os nossos teólogos hoje como se eles estivessem em harmonia ou como se eles pensassem parecido com o que Desmond Ford disse é de muita irresponsabilidade e falta de cristianismo. Eu apelo a você, meu irmão, não faça isso não. Diferentemente daquela época, quando Desmond Ford fez o que fez, falou o que falou, os líderes da igreja, os homens a quem Deus conferiu a responsabilidade dessa igreja, isso está escrito no Espírito de Profecia. A propósito, eu fiz um vídeo com Michelson Bosch sobre a Igreja de Deus. Eu vou deixar aqui no card para que vocês possam assistir. Então, quando aconteceu o problema com Desmond Ford, a igreja, a liderança da igreja tomou as medidas. Porque o que ele estava pregando foi heresia. Foi contra o que a igreja ensinava. Mas o Nisto Cremos fala isso. A senhora White claramente diz que Jesus foi ao Santíssimo, aspergiu sobre suas vestes e sobre o propiciatório.
ali entrou no Santíssimo, fez a inauguração. O livro de Hebreus fala disso. Eu, o pastor Paroski, todos os teólogos que eu conheço também têm a mesma visão de que Cristo foi sim fazer a inauguração. E depois fez o seu trabalho, como disse o doutor Paroski, no lugar santo e no lugar santíssimo. Sua primeira e segunda fases do ritual do santuário. Às vezes a gente quer levantar como se a gente fosse a trombeta de Deus. Eu vim aqui para dar o alerta. Eu não estou aqui menosprezando você, Daniel, nem inferiorizando você por não ser um teólogo. Mas Deus tem homens de capacidade à testa desta obra, como disse a senhora White. Meu apelo a você é que se coloque nas mãos de Deus. Mire as armas para o lugar certo. Não ataque essa igreja. Não ataque os seus líderes. Se vá desferir um ataque que seja contra os principados e potestades desse mundo. Que Deus abençoe a você, meu querido irmão que assistiu. Que Deus abençoe você, Daniel. Continuarei orando para que Deus lhe dê sabedoria e iluminação para saber lidar com as questões tão importantes para assuntos tão relevantes. Cristo está prestes a voltar e precisamos estar preparados para encontrá-lo. Não é criticando a igreja, não é criticando os seus líderes, não é fazendo este trabalho de acusação que nós nos preparamos para a volta de Jesus. Que Ele te abençoe, que Ele abençoe a todos que nos assistem. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.